Olá, paz do Senhor! Hoje o foco da lição é sobre a temática namoro, noivado e casamento. A importância de se refletir sobre essa temática ela está no fato de que tudo que é feito sem projeto pensado e elaborado gera perca de tempo, de recursos, de energia e tem grande probabilidade de ser inviável, promovendo frustrações e traumas. Na reflexão bíblica de hoje, será mostrado o namoro como sendo a fase inicial de conhecimento mútuo. Será destacado também que o noivado é a fase do planejamento efetivo para a formação da nova família e ressaltado que o casamento nunca deve ser pensado como algo experimental, mas como a construção de um legado promissor e sustentável para as futuras gerações. A família é a base estrutural que a sociedade precisa para ter qualidade de vida e sustentabilidade na preservação da humanidade e também do planeta Terra. Por isso, deve ser planejada com seriedade e muita responsabilidade. Assista o vídeo e registre aí o seu feedback com seus comentários. Deixe o seu like ou o seu dislike. Suas interações é que classificam o vídeo como interessante e o impulsiona a alcançar seus amigos, seus familiares e muitas outras pessoas, te transformando em um missionário, em uma missionária digital. Confira se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em Provérbios número 18, verso 22, que diz: Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele frisa que dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Os textos de referência são Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7, onde Deus orienta que o homem noivo, ele deve ser dispensado da guerra para se evitar que ele morra e a sua noiva seja dada em casamento a outro homem. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 e 9, onde o apóstolo Paulo adverte contra os pecados ligados à imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que ressalta a vontade de Deus quanto à santificação dos seus servos e suas servas e orienta sobre a necessidade de o cristão se abster da imoralidade sexual. A relevância dessa temática ela está na necessidade de o namoro, o noivado e o casamento serem vivenciados dentro dos princípios bíblicos, condição sem a qual a família terá grandes dificuldades para se consolidar com bases sólidas capazes de preservar as futuras gerações. O ato de projetar a construção da família precisa ser pensado com cuidado e muita atenção nos detalhes, nos sinais de alertas positivos ou negativos, nos eventuais riscos e na projeção do que precisa ser implementado ou ajustado com o objetivo de possibilitar bom testemunho cristão com a preservação da integridade física, moral e espiritual nos períodos do namoro e do noivado, bem como qualidade de vida para o casal e para os seus descendentes. O namoro cristão é o início do relacionamento visando a formação da família e por ser a fase de conhecimento mais detalhado entre duas pessoas, pode até mesmo ser o início do futuro divórcio, da futura dissolução da nova família. Por isso, a importância de se conhecer bem o temperamento, as ações e reações do pretendente ou da pretendente em situações de crises, o caráter, inclusive a base de formação do caráter da pessoa, a vida pregressa e o que envolveu seus antecedentes, o histórico familiar, o comportamento da pessoa em relação aos pais e aos irmãos e irmãs, o envolvimento e o comprometimento da pessoa com o bem-estar do ambiente familiar, a disposição da pessoa virar a chave da paixão para o amor ágape, que é o amor incondicional. E, em especial, como a pessoa trata e se relaciona com as coisas de Deus. Se o jovem ou a jovem não tem compromisso com Deus, sendo infiel aí nos aspectos da vida cristã, a maior probabilidade é que o casal cometerá fornicação nos períodos do namoro e também do noivado, que se afastará da igreja após o casamento e que entrará para as tristes estatísticas de casais separados com filhos criados sem a companhia dos pais. Outros sinais, outros sintomas que devem ser observados são aí quanto ao interesse da pessoa pelo trabalho, pelo crescimento profissional, a disposição de compartilhar as novas experiências ou projetos futuros com a pessoa que será o seu futuro cônjuge,
Qual o compromisso da pessoa com a ética e com a moral? Qual o nível de respeito para a preservação da integridade moral, física e espiritual do namorado ou da namorada? Pessoa que exige prova de amor do outro é porque ainda está dominada pela paixão, que é um amor interesseiro, cego, circunstancial, hedonista, egoísta, possessivo e vulnerável. Quanto ao conceito de namoro cristão, ele é centrado no temor a Deus, no respeito mútuo, na seriedade, na forma como a pessoa lida com o sentimento humano e no compromisso em se aproveitar o tempo para construir um relacionamento maduro e duradouro, sem avançar sinais, sempre respeitando os limites pessoais da vida íntima um do outro. O principal, o mais importante no namoro cristão é a observação dos princípios da palavra de Deus que revelam os propósitos de Deus para a vida humana e nunca os desejos pessoais hedonistas que buscam o prazer imediato e a qualquer custo. É no namoro que se deve demonstrar consciência de que, biblicamente, a homologação da relação sexual é o casamento. Se não puder esperar, é porque de fato não ama com o amor ágape, com o amor incondicional, com o amor que não se comporta com a indecência. O namoro cristão, ele deve ser pautado no diálogo, na construção de uma ponte de comunicação saudável, na observação mútua para se identificar os pontos positivos e os negativos, na disposição e na capacidade de se ajustar, de melhorar como pessoa, como ser humano, como servo e como serva de Deus. No cuidado também em não se esconder fatos, em ignorar sinais de alertas e em manter a capacidade de raciocínio lógico para as tomadas ou não de decisões. Quanto ao momento em que se deve começar o namoro, a pessoa deve estar madura o suficiente para assumir um compromisso com responsabilidade, seriedade e com motivações corretas, visando formar e manter a nova família. Iniciativa precoce, impensada ou com motivações erradas leva a pessoa a criar problemas para si mesma que precisarão ser resolvidos no futuro. Dentre as motivações erradas para se iniciar o namoro estão o desejo ou a necessidade de sair da casa dos pais, tendo em vista a falta de estrutura familiar adequada, saudável e sustentável. Se a pessoa não tem estrutura emocional ou psicológica para superar as dificuldades no ambiente familiar, na companhia dos pais, e assume um namoro, um noivado e um casamento, na maioria dos casos, só muda o problema de lugar da casa dos pais para a sua própria casa, para a sua própria família. Outra motivação errada é namorar para ter intimidade com uma pessoa e poder fazer sexo com ela. Relacionamento entre duas pessoas não se resume em sexo. Há muitas outras coisas envolvidas que precisam ser pensadas e levadas em consideração os prós e os contras. Outra motivação errada é namorar porque a outra pessoa é bonita. A beleza física, normalmente, com o passar do tempo, se reduz. Outro detalhe é que beleza exterior não garante beleza interior. Outra motivação errada é namorar porque a outra pessoa é rica. Se dinheiro sozinho resolvesse o problema da felicidade humana, pessoas bilionárias não seriam infelizes e pessoas pobres com pouco recurso financeiro nunca se sentiriam realizadas. Namorar também porque alguém profetizou sobre o assunto é uma motivação errada. Tudo deve ocorrer com naturalidade. O namoro, noivado e casamento envolve seres humanos dotados de livre-arbítrio para as tomadas ou não de decisões pessoais. Além de Deus respeitar o livre-arbítrio humano, cabe a cada pessoa decidir por si. Outra motivação errada é dar continuidade ao namoro por dó, compaixão ou medo do que a outra pessoa vai fazer. Se for constatado que há riscos à integridade da pessoa, procure ajuda pastoral, psicológica e ajuda psiquiátrica, se for o caso. Problemas emocionais, eles devem ser diagnosticados, tratados e curados. Quando as Escrituras dizem que tudo tem o seu tempo determinado, um bom exemplo é a realidade que, para namorar, noivar e casar, a pessoa já deve estar vivendo o tempo de ter condições de manter uma família com qualidade de vida e sustentabilidade. Deve-se ter o cuidado com as interrupções de projetos profissionais e educacionais,
pois eles são importantes para a estruturação financeira e de maturidade para a manutenção da nova família que será construída. Outro detalhe importante a ser analisado são os riscos do namoro iniciado de forma virtual pela internet. Duas pessoas que se conhecem pela internet não têm condições de saber a realidade do dia a dia uma da outra. O ideal é aguardar para se conhecer pessoalmente em local público, se certificar quanto à idoneidade e à seriedade um do outro, evitando aí o envolvimento com pessoas inescrupulosas, criminosas, incrédulas, imorais e infiéis. Iniciar um namoro com uma pessoa que professe outra fé, outro padrão de crenças e valores, além de antibíblico por ser considerado um julgo desigual, a partir do namoro haverá conflitos que, se ignorados, serão fatos motivadores para a pessoa abandonar a fé cristã ou para as futuras separações. Namoro escondido ou namoro prolongado são dois graves problemas que devem ser evitados a todo custo. Namorar escondido é uma desonra aos pais, pois quebra o princípio da autoridade dos pais e atrai maldição à pessoa, comprometendo a sua longevidade. Se há algo a ser escondido, é porque está sendo feito de maneira errada, fora do padrão das Escrituras Sagradas. O relacionamento entre pais e filhos dentro do padrão bíblico, ele é sagrado, profundo e puro. Uma pessoa que desonra os pais e os desrespeita na forma como toma ou não as suas decisões, inevitavelmente fará o mesmo com as pessoas com quem ela se relacionar. O desrespeito será algo recorrente com quem exercer o papel de autoridade na família, seja como marido, como esposa, como pai, como mãe ou como filho. Quanto ao namoro prolongado, ele não é aconselhado, pois normalmente promove excesso de liberdade entre o casal ou então reduz a importância da consolidação da nova família por meio do casamento. Namoro curto demais também pode se tornar um problema, pois impossibilita tempo adequado aí de conhecimento mútuo, de amadurecimento, para que a pessoa tenha condições ideais para a sua tomada de decisão no primeiro passo na estruturação da sua nova família. O noivado cristão é o segundo passo na formação da nova família, momento em que o casal de namorados assume o compromisso público quanto ao real interesse no casamento. É uma etapa ainda mais séria que a do namoro, pois envolve o planejamento da vida a dois. O ato de se colocar as alianças no dedo anelado da mão esquerda indica muito mais que a pessoa está noiva. É o sinal de que quem porta a aliança assumiu um compromisso público de se casar, de ser leal e fiel ao seu futuro cônjuge. É o selo que certifica que a pessoa ela está comprometida a honrar a sua palavra empenhada e que, a partir do casamento, ela pertencerá exclusivamente ao seu cônjuge. Vale frisar aqui que é indispensável a pessoa ela colocar anel de compromisso antes do noivado, pois ainda não há aí informações suficientes para se assumir um compromisso de fato e de direito. Também acaba por banalizar a importância do ato do noivado, da formalização do interesse a se chegar no casamento. O noivado é a fase do planejamento na qual os noivos eles vão aí programar a formação e a manutenção da futura família. É o momento de os noivos começarem mais efetivamente a tomarem decisões sábias, baseadas no diálogo, pensando na construção de um futuro promissor, saudável e sustentável para a nova família. Dentre outras perguntas a serem respondidas pelos noivos estão aí: onde vão morar? Se será em residência própria ou alugada? Qual será o padrão dos móveis da casa? Quais serão as prioridades nas aquisições dos móveis e eletrodomésticos? Os recursos financeiros com base na renda dos noivos são suficientes para a manutenção de uma família? Onde o casal vai congregar após o casamento? Haverá festa de casamento ou não? Haverá viagem de núpcias? Caso se decida que haverá festa ou viagem de núpcias, os compromissos financeiros que são ou serão assumidos não devem gerar dúvidas que vão inviabilizar o sustento da nova família ou gerar prejuízo a terceiros que forneceram produtos ou prestaram serviço. Cuidado para não se fazer graça com o chapéu alheio. Começar a nova família de forma errada, assumindo compromissos financeiros que não há condições de serem honrados,
deixa aí transparecer algo irreal e cria problemas que precisarão ser resolvidos aí no futuro na nova família. Dentro do planejamento da futura família, também é importante pensar sobre as pretensões intelectuais, se o casal vai dar continuidade nos estudos ou não, as pretensões profissionais, se há interesse em buscar especialização em alguma área por algum dos cônjuges, as pretensões espirituais, mesmo porque a ausência de comunhão com Deus, a ausência de compromisso com a obra de Deus, desinteresse em preservar os princípios cristãos, evidenciam problemas internalizados, fruto de relações vinculares deficitárias que precisam ser resolvidos para que a nova família tenha a estabilidade aí nas áreas material, física, emocional e espiritual. Lembre-se de que duas pessoas só podem andar juntas se elas estiverem de acordo, agindo em parceria, lutando pelo progresso e a felicidade mútua. A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento é muito importante, pois muitas destas bagagens elas só serão conhecidas na totalidade após o casamento, e algumas dessas bagagens nunca serão resolvidas ou sanadas. É de fundamental importância também se entender que o casal é composto por duas pessoas distintas, com características pessoais particulares, capacidade cognitiva diferenciada, habilidades naturais desenvolvidas em áreas específicas, complexos pessoais, traumas e frustrações, sequelas de sofrimentos passados devido a discriminações ou preconceitos, falta de infância, possíveis abusos sexuais, abandono dos pais, adoções ou pais separados, traumas na vida intrauterina, na infância, na adolescência ou na juventude, privações ou necessidades básicas não atendidas, doenças congênitas ou hereditárias. Em contrapartida, aos pontos positivos que equilibram a relação e possibilitam harmonia, reciprocidade, unidade, mutualidade, compreensão, amor incondicional, disposição e iniciativa de melhorar, resiliência e superação entre os noivos e futuros cônjuges. A inexistência de convergência entre os noivos quanto ao planejamento da futura família deve ser vista como um sinal de alerta para graves problemas futuros. Os noivos eles devem aprender a caminhar para um mesmo ponto no planejamento familiar, pois após o casamento, essa máxima será necessária à qualidade de vida do casal e à sustentabilidade da nova família. O casamento cristão é a consolidação do projeto divino para o ser humano, que ao ser criado, Deus designou que os filhos devem deixar os pais para se unirem pelos laços sagrados do matrimônio, momento em que se tornam uma só carne. Frisando a importância de os noivos chegarem ao casamento sem cometerem fornicação de forma física ou por meio da cobiça, o escritor da carta aos Hebreus diz: venerado, digno de honra, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. No casamento, pelo fato de o casal passar mais tempo juntos e terem que tomar decisões importantes e às vezes estressantes, divergências de ideias, discordâncias, formas de administração financeira, preferência quanto às práticas sexuais, lazer, férias, criação dos filhos e muitos outros assuntos relacionados com a nova família podem gerar atritos que devem ser administrados com cautela, com responsabilidade e à luz dos propósitos de Deus para a vida humana. Isto feito, o casal vai ganhar maturidade, experiência, resiliência e cumplicidade, tornando os desafios da vida familiar menos estressantes e mais fáceis de serem superados. Duas coisas que o casal deve evitar a todo custo é andar pela própria cabeça ou pela cabeça dos outros. Ao criar e formatar a família como sendo a união entre um homem e uma mulher, complementada pelos filhos frutos da união conjugal, Deus teve o cuidado de deixar o manual de instruções nas páginas das Escrituras Sagradas. Nelas há instruções e respostas para tudo que diz respeito à família, como também quanto às demais áreas da vida humana nos mundos físicos e espiritual. Algo pode ter cobertura de uma lei, se tornando em algo legal, mas nem tudo que é legal é moral e ético.
Existem leis que apoiam práticas imorais e injustas que ferem os princípios cristãos. O ser humano ele foi dotado de livre-arbítrio e tem liberdade de escolha. Por isso, cada pessoa vai responder por suas escolhas, por suas decisões diante de Deus. Paulo, ele por 2 vezes, advertiu que nem tudo que é lícito, nem tudo que é permitido convém ou edifica os servos e servas de Deus. É importante receber conselhos e ouvir opiniões diferentes quanto a um determinado assunto ou uma decisão que precise ser tomada. No entanto, os conselhos, as opiniões e as preferências pessoais devem aí passar pelo crivo, pela aprovação das Escrituras. Caso haja algo divergente das Escrituras, deve ser abandonado imediatamente, ainda que represente altos lucros financeiros ou a realização de fortes desejos pessoais. Cuidado! Evite sair contando seus problemas conjugais para outras pessoas, pois, além de ser feio, menos de 1% das pessoas que te ouvem, menos de 1% pode te ajudar. O restante só vai te ouvir e, além de achar bom que você esteja enfrentando problemas, não terá como fazer nada por você. Pessoas descasadas, por não ter sido resiliente na superação de problemas conjugais, dificilmente poderá ajudar a alguém que esteja lutando pela manutenção ou preservação, restauração do casamento. Quanto à questão do divórcio, há sérias restrições bíblicas, mas também nós temos que admitir que há situações que impossibilitam a convivência do casal, podendo até comprometer a integridade física, moral e espiritual da pessoa. As divergências e as emergências que não puderem ser resolvidas pacificamente entre o casal devem ser imediatamente levadas para o acompanhamento pastoral, psicológico, psiquiátrico e, se for o caso, policial e judicial. Os cônjuges, eles precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. Da mesma forma, também precisam tratar o cônjuge como sendo um tesouro para si, pois é onde está o tesouro que estará o coração da pessoa. Para que isso seja possível, cada pessoa deve se valorizar como ser humano, composto de corpo, alma e espírito, e cuidar de si mesma para ter condições de amar e cuidar do seu cônjuge. Um tesouro ele deve ser guardado em um local seguro, deve ser protegido, ser valorizado e bem cuidado. Quem não cuida bem do seu tesouro terá surpresas desagradáveis, podendo até perder o seu tesouro por estar desprezando o tesouro dado por Deus. Uma pessoa que é preterida por seu cônjuge, que é maltratada por seu cônjuge, também pode cair em si, passar a se valorizar e decidir cuidar de si mesmo. É um enorme erro tratar melhor os parentes, os amigos, os colegas de trabalho e do ambiente educacional ou quaisquer outras pessoas do ciclo de convívio diário melhor que o cônjuge. A verdade é que esse tipo de atitude desvaloriza a própria pessoa, tendo em vista que esse precedente ele indica que, na medida que os novos relacionamentos se tornarem mais íntimos e sofrerem desgastes com o tempo e com as situações que o envolvem, a atitude de desprezo ao cônjuge será recorrente nos novos relacionamentos. Amar, respeitar e valorizar o cônjuge como a si próprio são atitudes nobres, compatíveis com os propósitos de Deus para a vida humana. Cuidado com o mau humor frequente, com as atitudes antipáticas, com implicâncias e com críticas descabidas ou em locais inapropriados. Seja educado, honre, elogie e respeite o seu cônjuge. O casal cristão deve dar bom exemplo da união conjugal, primeiro para honrar a Deus no ambiente familiar e na mais íntima de todas as relações humanas. Segundo, para ter condições de construir aí um legado saudável e sustentável que será deixado aos filhos, aos netos e às futuras gerações. É no ambiente doméstico, é no ambiente familiar que as relações humanas devem ser aperfeiçoadas para dar a estrutura necessária para os membros da família viver e conviver bem com a sociedade à sua volta. Além disso, é por meio do comportamento compatível a um cristão genuíno que a sociedade visualiza Deus na vida dos servos e servas do Senhor. Você já parou para pensar como seus vizinhos te veem? Como a sua família te vê? Qual a opinião que os membros da sua igreja têm a seu respeito? O que as pessoas do seu convívio diário pensam de suas atitudes,
de suas ações e reações. Saiba que o silêncio delas diz muito e, em geral, trata-se de desaprovação. Para você que diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida, pois você é quem paga suas contas, por isso não deve satisfação a ninguém, se isso fosse verdade, por que a Bíblia diz que o cristão precisa ser exemplo dos fiéis? Que o cristão não deva agir ou reagir de modo a promover escândalos? Que se a pessoa não quiser ser julgada por outras pessoas, deve julgar a si mesma e corrigir seus erros. Que caso uma pessoa cometa falhas, ela deve ser procurada, orientada e, se for o caso, exposta. Portanto, a sua postura como cônjuge influenciar positivo ou negativamente na sua vida terrena e no momento em que você comparecer diante de Deus para prestar contas por tudo que você tiver feito ou deixado de fazer. Esteja ciente de que tudo que é conversado próximo aos filhos vai exercer influência positiva ou negativa na formação e no desenvolvimento do caráter deles, bem como nas futuras tomadas ou não de decisões. O namoro é a fase inicial do conhecimento. O noivado é o período intermediário entre o namoro e o casamento, momento em que os noivos vão fazer aí o planejamento de tudo que envolve a futura família, com a vida a dois e com a chegada dos filhos. O casamento é a consolidação do projeto de Deus para a vida humana, do conhecimento mútuo e do planejamento traçado e em execução. O casamento é o ato que homologa a relação sexual entre um homem e uma mulher, a mais íntima de todas as relações humanas, e para ser digno de honra, o leito ele deve ser sem mácula. Seja na vida de solteiro, no namoro, no noivado ou no casamento, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para que isso seja possível, é simples. Peça ajuda ao Espírito Santo, esteja atento aos sinais de alertas emitidos por ele. Construa relacionamentos saudáveis e sustentáveis, alicerçados na palavra de Deus. Evite adquirir ou gerar traumas, frustrações, decepções em outras pessoas, por vezes irreversíveis, tendo em vista decisões em desacordo com os propósitos de Deus. Cultive uma vida devocional diária, contínua e resiliente de oração, jejum e leitura bíblica. Tire tempo, com qualidade, para você cultuar ao Senhor. Se mantenha em estado de vigilância na dependência absoluta de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.